esqueça, tá? Ó, aqui nesse asterisco você vai parar, vai ler isso daqui, que é sobre o E-Democracia. Eu só falo um pouquinho da importância do E-Democracia, da participação popular, que a audiência pública da ministra vai estar ao vivo no E-Democracia, tá? Foi só audiência hoje. Vamos ver se a gente marca uma conversa mais tarde. Eu quero conversar contigo sobre um negócio. Quero conversar contigo um outro negócio. Senhoras e senhores, alô, som. Alô. Declaro iniciada a 5ª reunião de audiência pública da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Esta reunião foi convocada com a finalidade de ouvirmos a ministra de Estado do Planejamento, senhora Miriam Aparecida Belchior, que já está aqui na mesa conosco, acompanhada da senhora Célia Correia, secretária de Orçamento Federal, que também, desde já, agradeço a presença na nossa audiência pública. Quero convidar para compor a mesa o relator-geral do Orçamento de 2013, ilustre senador Romero Jucá, e também o relator da Receita do Projeto de Lei Orçamentária, o colega não menos ilustre Cláudio Puti, deputado do PT do Pará. Quero dizer aos senhores e às senhoras que esta comissão abre um debate inédito com a sociedade sobre a Lei Orçamentária de 2013. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, através do portal E-Democracia, o portal oficial de interação da Câmara dos Deputados, está possibilitando este ano um amplo processo de acompanhamento e participação da sociedade em todas as etapas da elaboração da lei orçamentária. Já foi assim quando da discussão da LDO, mas aprofundamos estas ferramentas. Qualquer cidadão poderá trocar ideias, experiências, sugerir novas redações ao texto da lei, emendas, podendo enviá-las aos parlamentares e, ao mesmo tempo, participar do debate. Hoje mesmo, com a pauta eletrônica, os senhores e as senhoras terão, em tempo real, um chat sobre a audiência pública, onde a sociedade poderá participar. Poderá encaminhar aos senhores e às senhoras sugestões de perguntas e encaminhamentos. Também através do Facebook, do Twitter e de outros mecanismos. Informo também aos senhores que receberão em seus e-mails institucionais sugestões de emendas caminhadas pelos cidadãos, que poderão ou não ser acatadas, sugestões de emendas de bancadas, de comissões. Faremos depois uma reunião específica com os subrelatores, com a nossa equipe do E-Democracia,
Agradeço aqui o doutor Luiz Antônio, que nos prestigia. Ele que tem sido um grande expoente aí desta inovação da relação do nosso parlamento com a sociedade, o Cristiano que coordena o portal E Democracia. Quero dizer aos senhores também que existe já um debate aberto há vários dias, aonde nós estamos recebendo perguntas, sugestões, e algumas perguntas que foram encaminhadas pela sociedade serão hoje feitas diretamente à ministra, que estará respondendo a perguntas encaminhadas por cidadãos de todo o Brasil sobre temas relevantes relativos à lei orçamentária e ao país. Então eu considero isso um fato extremamente positivo. Saúdo aqui a todos que se dedicaram para que nós pudéssemos hoje estar inovando neste sentido. Para melhor ordenamento dos trabalhos, comunico que, de acordo com o estabelecido no artigo 398, inciso 9 e 10, do Regimento Interno do Senado Federal, a palestrante disporá de 30 minutos para fazer sua exposição, só podendo ser aparteada desde que permita, conforme ainda estipula o artigo 398, inciso 10º, do Regimento Interno do Senado Federal, os senhores parlamentares inscritos para interpelar a expositora poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 5 minutos, tendo a interpelada igual tempo para responder, facultada réplicas e tréplicas, pelo prazo de 2 minutos. Informo ainda aos senhores e às senhoras que já encontra-se a lista de inscrição aberta para o debate com a nossa amiga Socorro, secretária executiva da nossa comissão. Alguma questão preliminar? Presidente, Deputado Duarte Nogueira, queria fazer uma consulta a Vossa Excelência. A ministra Miriam Belchior tem a palavra por 30 minutos. Em seguida, Vossa Excelência abre para os questionamentos, e nesse instante eu já peço a minha inscrição. E eu consulto se os coordenadores das bancadas terão um tempo um pouco maior para poder apresentar as indagações em relação à matéria. Coordenadores normalmente têm também uma tolerância por ter o tempo de liderança e vai haver um bom senso por parte dessa presidência aqui para que todo mundo possa fazer o tempo adequado e as suas colocações. E, por fim, mais para esclarecimento do plenário e dos parlamentares e assessores que não estavam na sessão anterior, quando Vossa Excelência suspendeu a sessão, e confirmando que não haveríamos mais nenhuma outra atividade na Comissão Mista de Orçamento, a não ser essa audiência pública no dia de hoje. Confirma isso, presidente? Perfeitamente. Chamamos uma reunião para amanhã à tarde, que pretendemos iniciar ela tratando do relatório do deputado Cláudio Pucci, e imediatamente passaremos a fazer um esforço no sentido de votar créditos, já que temos mais de 50 créditos aguardando para serem votados na casa, e alguns assuntos estão no limite do razoável. Onde o programa está praticamente parando em todo o Brasil pela falta de recursos. Obrigado, presidente. Imediatamente, então, senhores e senhoras, ministra, prazer ter a senhora mais uma vez aqui. A palavra está à sua disposição para que possa fazer a sua apresentação inicial. Mais uma vez agradeço a gentileza, e a assessoria do Ministério tem sido muito atuante, competente. Quero aqui parabenizar em público toda a sua equipe pelo trabalho que tem realizado, desenvolvido junto a essa comissão. Muito obrigado, a palavra está à sua disposição. Obrigada, presidente. Queria começar cumprimentando o senhor aqui pela condução dos trabalhos. Queria cumprimentar também o relator geral do orçamento, senador Romero Jucá, o relator da Receita, Cláudio Pucci. Queria cumprimentar os relatores setoriais, senador Clésio de Andrade, senador Flecha Ribeiro, senador Wellington Dias, deputado Valdenor Pereira, deputado Eliseu Padilha, deputada Cida Borghetti, deputado Augusto Coutinho, deputado Luciano Castro, deputado Valdecolque Gonçalves e senador Armando Monteiro, que são os relatores setoriais escolhidos aqui pela comissão para a condução dos trabalhos relativos ao orçamento, a proposta orçamentária de 2013.
Queria cumprimentar, já cumprimentei pessoalmente a maior parte dos demais parlamentares, agradecer mais uma vez a recepção. E, antes de começar a apresentação, vou aproveitar a carona que acabou sendo possibilitada pela questão levantada pelo deputado Duarte Nogueira e, de fato, solicitar aos senhores uma especial atenção em relação aos projetos de crédito que estão aqui no Congresso. Nós temos aqui na Comissão Mista 52 projetos, foram enviados esse ano, e até o momento foram 4 projetos aprovados apenas. Então, é natural, em parte por causa do período eleitoral, mas, do ponto de vista do governo, seria muito importante que houvesse, nós fizemos até uma priorização, inclusive, dos projetos, aqueles que mais imediatamente, nós estamos precisando mais imediatamente desses créditos, para orientar, inclusive, aqui o trabalho, se for possível, a partir dessa priorização feita pelo governo. Então, eu queria pedir a gentileza dos senhores, e se puderem amanhã trabalhar em algum desses créditos, seria muito importante. Aqui o presidente aqui da CMO já apontou que é o principal deles, que é o crédito relativo ao FIES, importante, política pública na área de educação. Queria já agradecer de antemão a boa vontade. Eu estou aqui para, aparentemente, agora temos novidade, tem ali, consegue ver a apresentação? Vai ficar mais fácil, então, né? Então, eu quero fazer uma apresentação, acredito que... Isso é mais uma das nossas inovações aqui da comissão. Muito bem, muito boa. Hoje, inclusive, lá na sala de reuniões da presidenta, eu estava lá quase pedindo para alguém ficar para trás para eu ver, esquecendo que tinha a tela exatamente na frente. Eu e o Guido começamos até a sorrir, porque esquecemos que tem a tela na frente. Ajuda muito. Espero contar aqui, acredito que consigo fazer a apresentação dentro do período que me cabe e estarei à disposição para os esclarecimentos que os senhores considerarem necessários. Então, podemos começar? Então, os parâmetros macroeconômicos que foram levados em conta para a elaboração da peça orçamentária, do projeto de lei da PILOA 2013, levam em conta um aumento do PIB real de 4,5%, um PIB nominal de quase 5 trilhões, 4 trilhões 973 bilhões, um salário mínimo com aumento a partir da regra aprovada pelo Congresso Nacional, que tem validade até 2015, levaria o salário mínimo a R$ 670,95, ainda antes do arredondamento que todos sabemos que é necessário fazer, e a inflação para o próximo ano prevista de 4,5%. Indo para o quadro seguinte, que é o orçamento em grandes números, se nós pegarmos aí a PILOA, a coluna da PILOA 2013, o segundo bloco de colunas, a receita primária, aqui estou falando só da primária, sem a receita financeira, é de 1 trilhão 230 bilhões, praticamente, 229,5. A receita administrada de 763 bilhões, a previdenciária de 314 e as outras receitas, royalties, dividendos, participações especiais, etc., são quase 153 bilhões. E as transferências constitucionais são de 203 bilhões, o que resulta numa receita líquida de 1 trilhão e 26 bilhões de reais. As despesas primárias serão de 943,4 bilhões, dessas quase 685 bilhões são as despesas obrigatórias. Uma novidade que nós, digamos assim, carimbamos, reservamos 15,2 bilhões para desonerações que foram anunciadas, parte delas anunciadas apenas após o envio da PILOA aqui ao Congresso Nacional. As despesas discricionárias, dessa forma, montam quase 259 bilhões. A meta
de resultado primário são 108 bilhões e tem aqui uma reserva para, se houver necessidade, para abatimento de 25 bilhões de reais, a despeito de a LDO permitir 45, né? O que daria uma meta após o abatimento, se for necessário, de 83 bilhões. A peça orçamentária, além dos parâmetros que eu já apresentei inicialmente, ela também se dá num contexto de queda das taxas de juros. Essa redução que a presidenta e o Banco Central têm efetuado é importante, né, um elemento novo na política macroeconômica, dada a solidez fiscal que nós alcançamos e que foi possível fazer essa redução importante aí na taxa Selic e embaixo já ela expurgada da inflação. Então, isso é uma marca, né, da nossa, a partir dessa nossa solidez fiscal foi possível ter esse ganho para a economia brasileira, fundamental para alavancar, entre outras coisas, a nossa competitividade. Da mesma maneira, a partir desse resultado da nossa política fiscal, temos aí a evolução do resultado fiscal nominal. Então, como a gente pode ver, uma redução contínua do resultado e com a previsão desse ano cair para 1,6% de resultado fiscal e no próximo ano, com os parâmetros utilizados, a nossa expectativa, a nossa previsão é de que caia para 1%. Da mesma maneira, a dívida do setor público, como participação do PIB, também tem um decréscimo consistente, saindo, a gente pode ver em 2002, 60,4% do PIB, já em 2011 com 36,4%, a previsão de 2012 é alcançar 35%, e a de 2013 é alcançar menos de 33%, 32,7%. Vamos aos números do orçamento. Aqui, tanto a despesa primária quanto financeira. São 2,14 trilhões, com 34%, um pouquinho mais que um terço para a amortização da dívida, quase 20% para benefícios da Previdência e assistenciais, 12%, 11,7% para despesas discricionárias, pessoal e encargos quase 10%, 9,7%, transferência a estados e municípios 9,3%, juros e encargos da dívida 7,6%, demais despesas financeiras 4,6%, demais despesas obrigatórias 2,7% e uma reserva de contingência de 0,5%. Olhando de uma outra maneira esses mesmos números, a gente verifica que dos 2 trilhões e 140 bilhões, as obrigações correspondem a 88% e as despesas discricionárias, aquelas que o governo aloca, correspondem a 11,6% do total desses 2,14 trilhões. Pegando então as discricionárias, esses 11,6%, eles correspondem a quase 250 bilhões de reais, 249,4%, e tem aí como primeiro o maior gasto da saúde, com 34%, na sequência o PAC com 18,2%, a educação com 16,3%, o Brasil Sem Miséria com 12,8%, a defesa 7,3%, a ciência e tecnologia 2,3%, 8,3%. Olhando do ponto de vista das prioridades do governo da presidenta Dilma, queria destacar aqui 4 conjuntos de prioridades, aí o PAC e o programa Minha Casa Minha Vida, que sobe quase 10 bilhões de reais, 9 bilhões 709, que corresponde a um aumento de quase 23% em relação ao ano anterior. Na saúde, é um aumento de 7,7 bi, um aumento de quase 11%. Educação, 4,8 bi,
um aumento de 14,4% em relação a 2012, e o Brasil Sem Miséria com um aumento de mais 4 bilhões, com um aumento de 16,3% em relação ao ano que nós estamos, 2012. Da mesma maneira, aqui os recursos necessários aos grandes eventos, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e outros grandes eventos, como, por exemplo, a Jornada da Juventude, com a vinda do Papa no meio do ano que vem, são quase 2 bilhões de reais, para a área de turismo, com 84 bilhões, comunicações, aqui não é divulgação, não é nenhum tipo de divulgação, é comunicações mesmo, telefonia e outras tecnologias de comunicação, são 100 milhões. Isso, no Ministério dos Esportes, 680 milhões relativos à construção de equipamentos esportivos, fundamentalmente, e 1 bilhão e quase 50 milhões que estão no Ministério do Planejamento, mas são recursos fundamentalmente para a área de segurança, que ainda estão sendo melhor definidos para depois ser feito um destaque para os ministérios que os executarão, que não será o Ministério do Planejamento. Em relação aos investimentos, serão quase 187 bilhões de reais no orçamento fiscal e da Seguridade, juntamente com as estatais, o que corresponde a um aumento de 8,9% em relação ao ano que nós estamos, 2012. Desses 187 bilhões, 126,3 se referem ao PAC, sendo 52,2 bilhões relativos ao orçamento fiscal e Seguridade, OGU, e 74 bilhões provenientes das estatais. Em relação ao PAC, como eu já disse, no OGU, 52,2 bilhões, é um aumento de quase 23% em relação a 2012, e a tabela aí apresenta como foi enviado o orçamento do ano passado, a PILOA 2012, e como está na PILOA 2013, demonstrando aí o aumento em cada um dos 7 eixos aí do Programa de Aceleração do Crescimento. Os números estão aí, acho que não tem sentido eu ficar recitando. Em relação ao orçamento de investimentos das estatais, serão quase 111 bilhões, 110,6, que são oriundos de várias fontes. No caso de receitas próprias, são 77,4 bilhões, 16 bilhões relativos ao aumento de patrimônio líquido, 3,5 do Tesouro Nacional e 12,5 da controladora da estatal ou de outras estatais, 9 bilhões de operações de crédito de longo prazo, 3 internas e 6 externas, e 8 bilhões de outros recursos de longo prazo. A despesa correspondente, 110,6, se divide em ações do PAC, 74,1 bilhões, e as demais ações de investimento das estatais, que somam 36,5 bilhões. Olhando como se distribui pelas estatais esses 111 bilhões, a gente tem aí no setor, maior parte deles, 94,4 bilhões, é relativo ao setor produtivo. Então, 79 quase da Petrobras, 10 da Eletrobras e 5 das demais empresas do setor produtivo estatal. Do setor financeiro, são quase 6 bilhões, 3,1 do Banco do Brasil, 2,3 da Caixa e 0,3, ou seja, 300 milhões das demais estatais públicas do setor financeiro. Isso no país, dando, então, 100 bilhões que são investimentos no país, mais 10 bilhões que são investimentos da Petrobras no exterior. Aqui também, na sequência, a evolução do salário mínimo, com a previsão de sair de R$ 622, que é o salário mínimo em vigor, passando a R$ 670,95, um aumento de 7,9%, conforme eu já disse, prevê a regra apresentada,
a regra estabelecida em lei aprovada por esse Congresso Nacional. Acho que até tem mais um quadro de orçamento ao final, mas entro um pouco rapidamente de como foram as negociações, os resultados da negociação com os servidores federais. Aqui eu considero que nós tivemos um excelente resultado dessa negociação. Acredito que o resultado foi bom tanto para os servidores quanto para o governo, porque foi possível fazer acordo com 93% do total de servidores do Executivo. Isso significa 1.700.000 servidores que fecharam acordo com o governo, garantindo previsibilidade para o governo em relação às suas despesas de folha de pagamento e para os servidores que garantiram a preservação do seu poder de compra. Então, desse 1.700.000, quase 350.000 são servidores das universidades, docentes e técnicos administrativos, quase 700.000 quase 700.000 servidores civis de outras áreas e quase 650.000 servidores militares. Dizer que nós estabelecemos uma proposta comum para a maior parte dos servidores, que é um reajuste de 5% em 2013, repetido em 2014 e em 2015, que, quando somado, dá um reajuste de 15,8%, com exceção à área da educação, especialmente os docentes, mas também os técnicos administrativos, a área ambiental, de meio ambiente, e aos militares. O INCRA também estava nessa proposta de aumento diferenciado, mas, infelizmente, o sindicato desse que representa esses servidores não aceitou a proposta, mesmo ela sendo superior ao que foi proposto para as demais carreiras. O impacto em 2013 é de 8,9 bilhões que estão previstos no anexo 5 enviado a esse Congresso Nacional. Para os demais poderes e para o Ministério Público, eu acredito que nós tivemos um processo de entendimentos bastante bom, bastante sereno durante todo o ano, entre o Executivo, os demais poderes e o MPU. Esses entendimentos ocorreram em clima de grande harmonia e respeito entre as partes, e especialmente ele foi conduzido para evitar impasses. Acho que isso foi muito importante. Com isso, como está aí no slide, foi possível fazer acordo aqui no Legislativo, tanto com a Câmara, com o Senado, quanto com o Tribunal de Contas, em torno da proposta de 15,8%, e o Legislativo, né, as três partes aí, reviram os projetos que estavam em tramitação para ter o impacto previsto nesse acordo. E em relação ao Judiciário, e o impacto no Legislativo de 285 milhões no próximo ano. No caso do Judiciário, houve um entendimento de que nós, do Executivo, não teríamos condição de apresentar proposta diferente daquela que foi apresentada, que foi acordada com o Legislativo e que também foi aplicada no Executivo, e que, por essa razão, nós repetiríamos a mesma proposta junto do Judiciário. O Judiciário aceitou, entendeu esta situação, mas também explicitou que tentaria, no âmbito do Congresso, ir além do que está proposto. Aqui eu queria agregar que nós encaminhamos, independente disto, nós encaminhamos para conhecimento do Congresso Nacional, em anexo, a proposta original de todos os órgãos do Judiciário, para que o Congresso tenha conhecimento e possa analisar isso durante a tramitação do orçamento. No caso do Ministério, o impacto no Judiciário é de quase
dos 15,8% é de quase 1 bilhão, são 964 milhões de reais. No caso do Ministério Público, também a mesma proposta, que tem um impacto de 123 milhões no próximo ano. Com tudo isso, nós temos, então, pode passar? Aqui o resumo do anexo 5 do orçamento, que tem, na sua primeira coluna, as reestruturações e aumento de remunerações, que vai dar um total de 10,3 bilhões no ano passado, quando somados Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Executivo, e uma segunda coluna com os novos ingressos e substituição de terceirizados dos diversos órgãos também, que correspondem a 2,6 bilhões de reais. Então, o anexo 5 tem quase 13 bilhões de reais, 10,3 para reestruturações e aumentos de remuneração e 2,6 bilhões de ingressos e substituição de terceirizados. Por fim, aqui é um quadro em que nós apresentamos o crescimento das despesas discricionárias, elas são 12,9% superiores à de 2012, e aí temos órgão a órgão quanto foi na PILOA 2012 e quanto é que nós enviamos aqui para o Congresso na PILOA 2013. Da mesma maneira, acredito que não é o caso de ficar lendo a tabela, eu acho que as informações estão todas aí. Com isso, eu encerro essa apresentação inicial sobre os dados gerais da peça enviada aqui ao Congresso e me coloco à disposição para os esclarecimentos necessários. Obrigada, presidente. O que vocês quiserem, vocês têm... Senador Romero Jucá e deputado Cláudio Pucci têm o crédito de poderem usar a palavra no momento que acharem adequado. Solicito à mesa a ordem dos inscritos para que nós possamos dar início aos debates. Com a palavra, o ilustre coordenador da bancada do PSDB, deputado Duarte Nogueira. Presidente Paulo Pimenta, relator senador Romero Jucá, relator da Receita, deputado Cláudio Pucci, ministra Miriam Aparecida Belchior, secretária Célia Correia, senhoras e senhores parlamentares. Presidente, eu vou fazer 3 perguntas e 2 considerações para respostas da nossa ministra. Ministra, até 2012, o Ministério do Planejamento ele detalhava em 21 rubricas orçamentárias toda a remuneração paga aos agentes financeiros pelos serviços prestados na operacionalização de programas do governo como Bolsa Família, o seguro-desemprego, o abono salarial, entre outros. No ano passado, nós indagamos a senhora os motivos pelos quais o valor dessas remunerações vinha aumentando tanto, uma vez que, ao compararmos a remuneração dos agentes financeiros das programações citadas, verificamos uma evolução desses gastos de até 352% no caso da remuneração de agentes financeiros pagadores e operadores do seguro-desemprego e do abono salarial. E serviços de apoio à gestão descentralizada do programa Bolsa Família, numa outra rubrica, que cresceu 102% em relação ao exercício de 2011. Infelizmente, na resposta da ministra, naquela ocasião, não foi esclarecedora e, para nossa surpresa, o projeto de lei orçamentária anual de 2013 apresenta essa despesa com um valor 10% maior que em 2012 e unificada em apenas uma rubrica, intitulada Remuneração a Agentes Financeiros Nacional. Ou seja, além de não explicar os aumentos exorbitantes, o governo resolveu, como resposta às nossas observações, fechar o detalhamento da despesa de forma a impedir que a sociedade acompanhe e fiscalize os aumentos dessas despesas. Então, ministra,
Isto não é a primeira vez que o governo reage a essas nossas sugestões e críticas, retirando o detalhamento da despesa e impedindo ainda mais a transparência da execução orçamentária. E, portanto, eu indago, iniciando a primeira pergunta, quais foram os motivos que levaram o governo a transformar as 21 rubricas das despesas do orçamento de 2012 em apenas uma rubrica para o orçamento de 2013. Na segunda pergunta, que é sobre a abertura de créditos por decreto. O texto do projeto de lei encaminhado pelo governo de Vossa Excelência propõe um aumento considerável no volume de despesas que podem ser movimentadas por crédito suplementar, sem passar pela apreciação do Congresso Nacional, simplesmente com a edição de um decreto presidencial. Nós temos observado uma disputa constante entre o Legislativo, tentando manter as suas prerrogativas constitucionais sobre a apreciação de matéria orçamentária e o Executivo buscando ampliar a flexibilidade gerencial necessária à operação da peça orçamentária frente às necessidades de adaptação do planejamento concretizado na Lei do Orçamento. Entretanto, ministra, não podemos deixar de nos espantar com o avanço cada vez maior do Poder Executivo nessa flexibilização, uma vez que o projeto de lei orçamentária anual de 2013 propõe o remanejamento de até 20% de cada subtítulo de praticamente todo o orçamento. Considerando os parâmetros macroeconômicos previstos no projeto de lei, que estima uma inflação não superior a 5%, no caso apresentado 4,5%, seja pelo IPCA ou pelo IGPDI, qualquer liberdade de movimentação de dotações acima de 10% para corrigir possíveis desvios de programação, ressalvadas as despesas que tradicionalmente possuem liberdade maior, como pessoal, precatórios, etc., é retirar do Legislativo seu dever precípuo de apreciar o orçamento em nome da sociedade brasileira. Só a possibilidade de movimentar 30% do PAC, que no projeto de lei orçamentária anual 2012 daria a liberdade de remanejar mais de 15 bilhões de reais, já é motivo de grandes discussões no Congresso. A incorporação de excesso de arrecadação por créditos abertos por decreto sem passar pela análise do Legislativo quanto à destinação desses novos recursos também não fica distante dos absurdos orçamentários que se tem avançado recentemente. Indago a Vossa Excelência se essa ampliação da flexibilidade orçamentária que o governo federal busca não prejudica a relação entre o Legislativo e o Executivo, empobrecendo a participação dos representantes da sociedade na elaboração orçamentária. E antes de fazer a última pergunta, eu faço a minha primeira observação. A ministra disse que nós temos aqui 52 projetos de crédito, 52 PLNs em apreciação, mas eu faço a seguinte observação. Desses 52, 28 deles foram enviados até agora, recente, no dia 15 de outubro. Inclusive, são passíveis até agora, pelas regras regimentais, de emendamento. E mais, os 4 PLNs aprovados foram aprovados com o apoio da oposição nessa comissão mista de orçamento e fiscalização. Portanto, o que basta aqui é o governo querer colocar a sua base e nós da oposição não vamos impedir que essas matérias possam ser apreciadas. Então, não é a oposição que está criando dificuldades para que essas matérias possam ser aqui, portanto, apreciadas. E passo a minha última pergunta, no que diz respeito ao seguinte: a transparência na localização do gasto. Ou seja, o projeto de lei orçamentária encaminhado por Vossa Excelência apresenta um volume considerável de ações sem a devida regionalização, ampliando assim o leque de investimentos de caráter nacional, não contribuindo em nada com a transparência, deixando para a execução a função mais nobre do planejamento e procurando confundir, ou, na melhor das hipóteses, dificultando o acompanhamento e a fiscalização da execução do orçamento pela sociedade, no momento em que tanto se apregoa o almejado orçamento participativo. Apenas para exemplificar, ministra, o orçamento do seu ministério de 2013 contém uma ação de nome Apoio à realização de grandes eventos, nacional, com um valor superior a R$1 bilhão. Especificamente, R$1.049.813.500. Eu pergunto, qual a finalidade desta ação? Quais obras e ou eventos serão realizados e em que estados e municípios estarão localizados? Qual o valor individualizado de cada obra ou evento? E qual o cronograma da execução dos mesmos?
E ainda exemplificando, concluindo a minha pergunta, presidente, com a tolerância devida. Seu ministério abriu crédito extraordinário no orçamento de 2012 para um valor de 1 bilhão e 700 milhões por meio da MPV 573 de 27 de junho de 2012 para o projeto de apoio à aquisição de equipamentos nacional, cabendo as mesmas perguntas para o mesmo. Ou seja, Vossa Excelência não acha que seu ministério está contribuindo enormemente para ofuscar a já tão combalida transparência do orçamento nacional? Trata-se simplesmente de mais uma falha grosseira de planejamento ou seria mais uma forma de suprimir a transparência da execução orçamentária e colocar em prática a política de atender à la carte, portanto, como tem sido rotina nessa comissão, os aliados do governo em detrimento da transparência que a sociedade merece, precisa e exige. E a última consideração, ministra. Vossa Excelência, como cidadã brasileira, todos nós aqui, membros dessa comissão e aqueles que nos acompanham nessa reunião, sabem dos sucessivos apagões que nós temos tido no Brasil semanas a fio. Apagões que, no último deles, tomou conta de todo o Nordeste brasileiro. Não é um pouco surpreendente que, na rubrica da Eletrobras, o seu orçamento de 2012 traga 10,3 bilhões e esse ano de 2013, Vossa Excelência acaba de apresentar 10,1 bilhões. Portanto, 200 milhões a menos de investimentos na Eletrobras, no momento que o país sucessivamente passa por apagões elétricos. Muito obrigado, ministra, e mais uma vez agradeço a elegância e a sempre disposição de Vossa Excelência em comparecer a essa comissão e sempre muito cordial com todos nós parlamentares. Muito obrigado, deputado Duarte Nogueira. Antes de passar para o próximo parlamentar, a título de informação, até para valorizar aqui o trabalho da nossa comissão. O governo encaminhou esse ano para o Congresso, até o momento, 54 projetos de crédito. Destes, 28 vieram no dia 17 de outubro. Portanto, até outubro foram 26. Destes 26, 10 já foram aprovados nessa comissão. Portanto, acho que está abaixo daquilo que nós gostaríamos, mas já votamos 10. É um percentual bem superior, inclusive, a outras épocas. Nós estamos aguardando a sessão do Congresso, que deverá ocorrer na semana que vem. Com certeza, amanhã vamos aprovar mais um grupo para chegarmos lá com mais créditos. Deputado João Leão, por gentileza. Eu só queria fazer aqui uma referência e dizer que o Brasil está caminhando bem, ministro. Eu quero lhe dizer com toda honestidade, eu fui relator aqui da LDO de 2003 e a diferença do orçamento do ano de 2004 para o orçamento de 2013 é uma coisa gritante. Se vocês tiverem a curiosidade de pegarem o orçamento de 10 anos atrás para o de hoje, realmente é gritante. Vou dar só um exemplo. Na questão do PAC, ministra, esta comissão tem o prazer de ter ajudado todos os governos que por aqui passaram desse país desde a sua criação. Em particular, o governo Lula. O PAC, que é celebremente alardeado, foi criado aqui nesta comissão. Foi um grupo de trabalho que nós juntamos aqui, os funcionários da comissão, os técnicos desta comissão, e nós criamos um grupo de trabalho e queríamos acelerar a modalidade da aplicação de recursos nesse país. E criamos aqui, no relatório eu estou olhando para alguns que estão aqui, que fizeram parte desse grupo de trabalho. Nós criamos o PPI, que o PAC é o PPI, é o Projeto Piloto de Investimentos. E o prazer que nós temos de ver essa ideia que saiu daqui
desta comissão, está sendo aplicada hoje pelo governo federal algo em torno de 162 bilhões, 162 bilhões, onde dos quais efetivos, recursos do povo brasileiro, do povo, está aplicando 42, deixa eu ver aqui que eu quero dar os números exatos, 52,245 bilhões de reais. Eu ia dar um nome feio aqui, viu? Aquele que a gente dá quando está muito alegre, mas eu vou me comedir. E isso para nós, o Jucá, que participou durante muitos anos aqui, que fez para todos os companheiros dessa comissão, que estamos aqui há 20, 22, outros 16, outros 8, outros 4 que chegaram agora, mas a satisfação do parlamento de ver esse país progredindo, porque o PAC, ministro, quando ele foi criado, nós vivíamos um dos piores momentos do início do governo Lula, na época de 2003. E quando nós criamos com a finalidade de consertar as rodovias federais e consertar os portos. Era o custo Brasil que tanta gente falava, tanta gente discutia aqui nessa comissão, e de fato e de direito, nós nunca, nem o governo nunca, tinha feito nada para solucionar o problema. E veio uma ideia mirabolante, quando nós nos reunimos aqui, com a participação e a aprovação do senador Walter Pinheiro, do como é meu amigo querido, que era líder do governo, então, na época, Gilmar Machado, que aqui acabou de sair, prefeito de Uberaba, Uberlândia, não muda o nome. Prefeito de Uberlândia, que é Uberaba e Uberlândia é tudo a mesma coisa, viu, gente? Então, nós criamos isso. Eu tive o prazer e a honra de ser o relator daquela LDO, onde nós criamos o PAC, que era o PPI, aqui nesta comissão. E vemos hoje o país. Agora nós estamos preocupados com outra coisa, presidente. Já estou chamando de presidente, viu? Meu amigo, meu companheiro ali também. Não, mas ela estava chamando, era você, menina. Viu? Tenha calma, né? Deputado João Leão, me permita. Ministra, nós descobrimos hoje aqui quem é o pai do PAC, é o deputado João Leão. A mãe é Dilma. Filhos maravilhosos nós temos. Viu? Então vocês vejam bem. Nós estamos preocupados com outra coisa. A receita da União, nesses últimos 10 anos, cresceu consubstancialmente. A receita dos estados e municípios, a diferença nesses últimos anos está gritante em relação ao crescimento da receita da União. Nós estamos querendo colaborar novamente com o governo. Nós estamos criando uma PEC aí agora, onde nós tiramos um pouco do governo federal de tudo aquilo que foi acrescido após a Constituição de 88, e as receitas foram exclusivamente para a União. Não tivemos a participação dos estados e dos municípios. Nós estamos tirando 30% disso, ministra. Não de uma vez. Óbvio que não pode tirar de uma vez. Vamos dividir isso aí com prazo de 8 anos. Você tira um pedacinho o ano que vem, no outro ano tira outro pedacinho, no outro ano, e você aumenta o FPE e o FPM dos municípios. Então é uma coisa que eu quero falar para os meus colegas de comissão, que nós estamos entrando aí com esta PEC nesse sentido, para colaborar mais uma vez com o governo federal, para que os municípios não fiquem eternamente de pires na mão.
Não, o que é que aconteceu? Não é isso, não. Gente, o que aconteceu é o seguinte, as responsabilidades dos municípios, com algum advento de uma série de medidas e de programas criados pelo governo federal, fez com que hoje os municípios não tenham condições de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então, nós precisamos dar uma olhada para o FPE e para o FPM, para estados e municípios. Só tenho a lhe dar os parabéns, meninas, e a toda a equipe do governo. Muito obrigado, deputado João Leão. Eu vou fazer um encaminhamento aqui de algumas perguntas. Vamos encerrar esse primeiro bloco das perguntas. Perguntas que chegaram até nós através do E-Democracia, Fórum de Participação Popular no debate do orçamento. Senhor Douglas Bastos Machado, sobre o relatório sobre as obras da Copa do Mundo. Gostaria que fossem apresentados relatórios mais claros sobre os orçamentos das obras da Copa de 2014, da forma que os relatórios estão apresentados no portal do TCU, solicitando que seja feito o encaminhamento nesse sentido. O senhor Deni Eduardo Pereira Alves. Os instrumentos de participação popular têm avançado no Congresso Nacional. Qual a viabilidade e a possibilidade de inclusão de sugestões apresentadas pelo cidadão no relatório final da lei orçamentária? O governo e a base aliada vai se articular no sentido de valorizar demandas que são apresentadas pela sociedade? Senhor Luiz Nakajo, sugiro que a ministra fale sobre a previsão de cortes orçamentários e o contingenciamento, se serão utilizados critérios semelhantes aos utilizados nos últimos 2 anos. E surgiram várias perguntas relativas ao Ministério Público da União. Senhor Deni Eduardo Pereira Alves, Guilherme Gomes, Onésimo Nunes Rocha Filho, Etel Camargo, Alain Gustavo Santana Ribeiro, são alguns deles. Quais os critérios para o reajuste de 15,8% em 3 anos? São carreiras diferentes com defasagens salariais distintas. Quais os critérios utilizados pelo governo com relação à proposta encaminhada anteriormente pelo Ministério Público da União e a proposta enviada pelo Congresso pelo governo? São 4 perguntas apresentadas pela sociedade que eu coloco para que a ministra possa também respondê-la. A palavra está à sua disposição para esse primeiro bloco. Obrigada, presidente. Vamos lá. Caro deputado Duarte Nogueira, primeiro, fiquei bastante satisfeita com a sua preocupação com a transparência, porque eu acredito que esse tem sido uma das preocupações maiores do governo, tanto do presidente Lula quanto da presidenta Dilma. Para não falar de outras coisas, de todos os nossos conselhos de políticas públicas, onde é possível a sociedade discutir as políticas e os seus resultados, mas também as conferências nacionais, que são processos importantes, que começam em cada município, com conferências estaduais, regionais e depois nacional, que permite uma participação efetiva da sociedade no desenho das políticas públicas federais. Então, acredito que essa é uma discussão importante para o país. É muito importante que o senhor tenha a colocado aqui. Queria começar em relação à sua primeira questão, em relação à iniciativa que o governo adotou de agrupamento de rubricas orçamentárias. O nosso objetivo é tornar o orçamento cada vez mais gerencial e voltar cada vez mais a nossa gestão para resultados. Então, essa, digamos, junção de dotações tem por objetivo exatamente agregar ações que têm finalidade parecida e que, portanto, ao serem
agregadas, elas representam melhor esses resultados que nós queremos alcançar. Mas exatamente para evitar a redução de transparência, nós adotamos simultaneamente a essa decisão de agrupamento de ações, de criar um mecanismo que ele é gerencial, então ele não está na lei, mas ele será implementado e já foi enviado, inclusive, aqui para o Congresso, para facilitar todo o processo de emendamento, foi criado o plano orçamentário, ou seja, uma abertura de cada uma dessas dotações, explicitando boa parte das questões que o senhor levantou aqui como preocupação. Ou seja, a despeito desse movimento mais geral e gerencial, né, adotado em muitos países além do Brasil, nós adotamos simultaneamente esse plano orçamentário que permitirá a qualquer cidadão, e especialmente aos membros do Congresso Nacional, fazer esse acompanhamento como era possível fazer, e nós acreditamos até de forma melhor do que aquele número muito grande. Quantas eram, Sânia? Nós tínhamos mais de 5 mil ações, então essa agregação permitirá ter um olhar muito melhor sobre a execução orçamentária, sem perder esse detalhamento que é fundamental para olhar a questão regional, olhar alguma especificidade dentro de cada ação. Então, do nosso ponto de vista, isso não reduz a transparência, pelo contrário, com todos esses planos operacionais que já foram entregues aqui ao Congresso, será possível acompanhar com os detalhes necessários cada uma dessas ações. Com relação à abertura de crédito por decreto até 20%, esse não é o primeiro ano que o governo manda para o Legislativo uma solicitação de autorização maior de limite para fazer remanejamentos por decreto. Eu não considero 20% um valor exagerado, né? Se o senhor considerar qualquer empresa privada, olhar o orçamento dela, é muito comum ter mudanças no seu orçamento superiores a 20%. Então, eu acredito que não é um percentual exagerado, e não se trata, em hipótese alguma, de nenhuma intenção de restringir o papel desse Congresso Nacional. Pelo contrário, acredito que, como o próprio deputado João Leão falou aqui, há uma série de iniciativas muito importantes que o Congresso tem feito, tanto na definição das políticas públicas, como também aqui na elaboração de cada um dos orçamentos anuais. Então, aqui também é uma constante essa nossa solicitação desse aumento para 20%. Infelizmente, para nós do governo, o Congresso não tem aprovado os orçamentos com esse percentual. Eu gostaria de complementar tanto o dado que o senhor colocou, quanto que o presidente Pimenta também colocou. É verdade, até 14 de outubro, que é o prazo limite, nós tínhamos enviado 24 projetos de lei, né? Mas quero lembrar que, pelo segundo ano consecutivo, o Congresso não tem aprovado nenhum crédito no primeiro semestre, né? Então, tem uma mudança aí que nos preocupa e que chama atenção essa informação. Mas, como o presidente Pimenta já falou, a comissão já aprovou 10, deve aprovar alguns outros amanhã. Acho que é possível, se conseguir realmente fazer sessão do Congresso, dar uma limpada de pauta fundamental para que o Executivo possa tocar as ações que dependem dessas suplementações. Em relação à transparência da localização do gasto, há um número grande de ações que não é possível de antemão definir a localização do gasto. Se o senhor acompanhou a nossa discussão ano passado a respeito do PPA, uma dos debates mais importantes foi feita exatamente em encontros regionais pelo país, exatamente porque nos interessa fazer um acompanhamento do impacto regional das políticas públicas federais. Então, esse é um objetivo importante, e
tem havido no nosso orçamento uma progressiva regionalização das dotações orçamentárias. Se a gente pegar historicamente aí, é possível claramente esse esforço do governo de colocar as dotações orçamentárias já de maneira regionalizada. Acho que o caso mais claro disso é de manutenção de rodovias, que era uma única dotação e hoje são 27 dotações, uma para cada estado do país. Então, acho que essa é uma representação dessa importância para nós. Queria pegar os dois exemplos que o senhor citou. No caso dos grandes eventos, eu inclusive falei aqui na minha apresentação, esse 1 bilhão e alguns milhões de reais que estão na Copa, no Ministério do Planejamento, estão agregados porque nós estamos terminando o planejamento de segurança, da segurança operacional, que só vai acontecer em 2014, mas que nós estamos discutindo o planejamento este ano e faremos aquisições no ano que vem. Então, por isso é que ele está no Ministério do Planejamento, senão ele já poderia estar tanto na área da Justiça quanto na área da Defesa, que serão os dois órgãos que executarão esses investimentos, essas aquisições em equipamentos e etc. Então, isso ficou no Ministério do Planejamento, mas será feito o plano operacional, o plano orçamentário da mesma maneira, assim que nós tivermos feito esse planejamento. Então, a gente já sabe o montante de recursos, estamos fazendo esse detalhamento, serão nas 12 cidades da Copa que esses recursos serão utilizados. Em relação ao crédito que o senhor citou, que é o que nós chamamos de PAC Equipamentos, aqui, da mesma maneira, o senhor se refere aqui a não ter o localizador. Aqui, o senhor sabe, a presidenta decidiu tomar essa iniciativa como uma ação para alavancar nossas empresas de máquinas e equipamentos, né? Por essa razão, uma parte, nós estamos, digamos, antecipando, um dos casos, a nossa frota de veículos do Ministério da Defesa, especialmente na área de caminhões. Não só, mas especialmente na área de caminhões. Portanto, isso se espalha no país e não tem ainda uma destinação para isso. Agora, o central desta ação é alavancar as nossas empresas nacionais de máquinas e equipamentos. Esse é o central. Para alguns casos, inclusive, nós ainda estamos discutindo qual será a distribuição desses equipamentos. Por exemplo, uma parte das patrulhas agrícolas que estão previstas. Nós estamos discutindo os critérios de distribuição dessas patrulhas agrícolas. Por isso, não era possível, naquele momento, estabelecer qual era o localizador regional. Quando nós estabelecemos o critério, vai ficar no que a gente chama de plano orçamentário, com clareza quantas máquinas para cada estado isso haverá. Portanto, essa nossa preocupação permanente com a transparência combina com a preocupação que o senhor colocou aqui. Por fim, uma sua última consideração em relação à redução de 100 milhões 200 milhões em 10 bilhões de reais. Primeiro, ela está quase para dizer que é insignificante. Segundo, ela corresponde a um ciclo, que também a gente tem em ferrovias hoje, de término de alguns grandes empreendimentos e início de alguns outros em que o ritmo não é o mesmo do anterior. Então, nós estamos já nas usinas do Madeira, por exemplo, reduzindo, acabou de terminar Estreito, que a presidenta inaugurou há 15 dias, Santo Antônio e Jirau estão começando a diminuir o ritmo de obras, portanto também o desembolso, porque a obra as usinas já entraram em operação. Santo Antônio e Jirau acabou de ter a licença de operação, e estamos começando outras obras que não estão ainda no mesmo ritmo que essas outras duas estavam. Então eu acho que esse não é um número significativo e, como o senhor deve também está acompanhando, o Ministério de Minas e Energia determinou a Eletrobras e todas as demais distribuidoras um pente fino em todas as instalações de transmissão para nos precaver, porque consideramos que temos um sistema sólido e que a última ocorrência ao que o senhor se referiu, que pegou o Norte e o Nordeste,
tudo indica que é alguma falha mecânica. Estamos ainda, falha humana, estamos ainda analisando com cuidado, mas não é um problema do sistema em si, e muito mais de eventual falha humana que o Ministério e a ONS, né? Certamente vão dar os esclarecimentos tão logo as investigações cheguem ao seu término. Deputado João Leão, o senhor falou aqui, acho uma coisa importante, relativa à evolução nesses 10 anos das peças orçamentárias do governo federal. Realmente muito mudou, e uma parte dessa mudança tem a ver com esse trabalho conjunto entre executivo e legislativo. O senhor deu exemplo do PAC, eu queria dar um outro exemplo, que é o da educação. Se o senhor for pegar lá não vou nem em 2003, eu vou em 2007, o orçamento da educação era 28,5 bilhões de reais. Agora, em 2013, é quase 80 bilhões de reais, 79,2. Um aumento de 178% nos recursos da educação, que passaram pela retirada da DRU e outras iniciativas de recursos. Isso permitiu a expansão das nossas universidades, das escolas técnicas, e não vou aqui cansar os senhores com tantos dados, mas acho que em várias áreas, o próprio programa, o senhor falou do PAC, o programa Minha Casa Minha Vida, que ninguém nem sonhava com isso. Então, acredito que essas políticas públicas, que têm contado com o apoio do Congresso para sua aprovação e depois têm sido implementadas pelo Executivo, eu acho que estão fazendo no nosso país aquilo que ele é hoje, um país mais igual, menos desigual, que está crescendo, mas garantindo distribuição de renda para mais gente e tendo um respeito externo muito grande. Com relação à sua proposta de PEC, eu, evidentemente, que não posso achar bom perder 30% de receita, tá certo? Eu entendi que é lenta e progressivamente. Não. Não é 30%. O governo federal aí vai perder algo em torno de 7% de receita no total. Mas esses 30% nós vamos tirar foram daqueles segmentos que foram criados após a Constituição de 88, que não participam os estados e municípios. O que é que nós tiramos? As contribuições. Uma catatal de contribuições, FINS, COFINS... Já anotei aqui esse ajuste. Então, claro que... E não vai perder de uma vez, ministra, vai ser progressivo. Tá certo. Tá, mas assim, eu queria... Acho que nessa reflexão precisa estar também uma de como é que estados e municípios estão gerenciando sua receita própria. Porque a gente sabe que uma parte, não vou dizer que é importante, mas uma parte, por exemplo, dos municípios, às vezes abre mão de exercer o seu direito de receita própria, especialmente IPTU, mas não só, e bate aqui na nossa porta querendo aumentar as transferências. Então, acho que isso devia ser considerado nessa reflexão e nessa discussão que o senhor apresenta aqui. E outra coisa, ministro, o que eu quero levar bem salientar é que o poder do país de investimento, é bom que o nosso relator olhe até isso com bons olhos, cada dia vai crescer mais, porque com esse decréscimo dos juros, eu venho me batendo aqui há não sei quantos anos nessa comissão, dizendo do absurdo do que o governo federal pagava dos juros da dívida pública. E com essa providência agora, até que fim, apareceu uma mulher para fazer isso, de baixar esses juros desse país, e baixou na marra, na raça. E isso vai nos dar consideravelmente um acréscimo de receita para serem aplicados investimentos produtivos para o país. Obrigada, deputado. Queria aqui pegar as questões apresentadas pelo deputado Pimenta, que apareceram aí no E-Democracia, essa iniciativa aqui da Comissão de Orçamento em relação à sociedade. A primeira questão
Primeira questão se referia a um cidadão que levantou que achou que os relatórios a respeito das obras da Copa não estão muito claros no portal do TCU. Então, eu queria aqui, talvez, sugerir que esse cidadão brasileiro olhasse o portal, esse é do TCU, que é do Tribunal de Contas. As informações que nós estamos colocando, o governo executivo, é no portal da CGU, que talvez tenha um detalhamento maior que o agrade. Caso contrário, também podemos conversar que outras informações são importantes para que a gente aperfeiçoe esses mecanismos de informação à sociedade. A segunda, seria possível sugestão dos cidadãos para a elaboração da lei orçamentária, né? Acho que a gente conseguiu, durante a elaboração do plano plurianual, fazer uma discussão com as principais associações, primeiro com estados e municípios, segundo com organizações da sociedade civil organizada. O Brasil é muito grande, é muito distante e tem muitos brasileiros, dos quais nós nos orgulhamos muito. Então, pensar qual é o mecanismo que poderia garantir isso, acho que é um desafio que está colocado para o Legislativo e para o Executivo. Em relação à questão levantada sobre cortes orçamentários e contingenciamento para o próximo, é prematuro ainda falar sobre isso, o próprio Congresso ainda não aprovou a lei orçamentária, estamos começando esse processo hoje com essa audiência pública, mas a intenção do governo é minimizar ao máximo qualquer tipo de contingenciamento. Por fim, a questão levantada por vários cidadãos em relação ao reajuste proposto ao Ministério Público da União. Então, a primeira questão eu já falei na minha exposição. O anexo 5 prevê a mesma proposta igual para os servidores dos diversos poderes, mas a proposta original enviada pelo MPU também foi anexada e enviada ao Congresso. Gostaria de dizer que nós, do Executivo, consideramos que não tínhamos condições de apresentar percentuais diferenciados para os servidores e lembrar que a média salarial do Ministério Público é a maior se comparada com o Legislativo, com o Judiciário e especialmente com o Executivo. A média é de 17 mil, se eu não me engano, a do Judiciário acho que é 11 mil e a do Executivo é 8 mil. Então, é mais do que o dobro do Executivo, né? Então, nos parece que garantir o poder de compra para os próximos 3 anos nos parece uma boa proposta. Acho que com isso eu terminei essa primeira leva. Bom, seguindo, passo a palavra ao deputado Cláudio Puti, relator da Receita, e logo após usará da palavra o deputado Felipe Maia. Queria saudar o nosso relator-geral do orçamento aqui, presidindo a sessão, o senador Romero Jucá, dizer, ministra, seja bem-vinda, você é sempre bem-vinda a esta casa, a Célia, a secretária Célia, toda a equipe do planejamento, saudar nossos colegas senadores e deputados. Queria chamar a atenção para alguns aspectos importantes. Foi protocolado semana passada o relatório da Receita, do deputado Paulo Rubens Santiago, e algumas características, graças ao trabalho conjunto da equipe de consultores aqui da casa também, com o próprio Ministério, com a Secretaria do Tesouro, alguns elementos são muito importantes. O número, digamos, final é um número parecido com a meta de abatimento esperável de primária, 23 bilhões bruto, dá ao redor de 22 bilhões líquido, com o que eu chamei de uma aposta no crescimento econômico. Apesar dos resultados abaixo do esperado esse ano no que se refere ao crescimento do produto, nós temos tido um mercado de trabalho surpreendente, daí a aposta de crescimento de receitas previdenciárias e uma distribuição ao redor daquilo que inclusive foi sugerido pelo Executivo de receitas não administradas pela União, particularmente apostando em receitas advindas de processos de concessão do pós-sal, de aeroportos, que se realizarão
no ano que vem. Então nós temos esse número, amanhã vamos ter a oportunidade de debater aqui, e eu acredito que que esse relatório da Receita seja suficiente, senador Romero Jucá, para que nós possamos garantir a aprovação, que é um processo, obviamente, político aqui nessa casa, do orçamento sem maiores dificuldades. Gostaria de chamar a atenção neste PILOA, que é uma característica dos projetos de lei orçamentária da presidenta Dilma e do presidente Lula, para um aspecto muito importante, que é o abatimento da meta de superávit primário. Isso, obviamente, desagrada os setores liberais de nosso país. Eu falo liberal no sentido estrito do termo, mas os números aqui apresentados pela ministra demonstram que não houve contradição entre a meta de abatimento do superávit primário e a solidez fiscal do nosso governo. Os dados aqui apresentados demonstram uma excelente trajetória de relação dívida-PIB, que permitiu uma política monetária mais ousada, e hoje nós tivemos o resultado, inclusive, do IGPM com uma inflação muito próxima de zero. Portanto, política monetária mais ousada, com redução de juros, com inflação em patamares razoáveis, mas sem descontrole, e temos insistido que as características da nossa inflação não podem levá-la a um descontrole, principalmente com alto grau de capacidade não utilizada. Quer dizer, então, nós temos condições para apostar em 2013 em forte crescimento econômico, em condições de razoável controle inflacionário, sem descontrole inflacionário, e graças às medidas fiscais, monetárias, e dentre essas eu incluiria as características desse orçamento com a inovação, tirando o grupo Petrobras e Eletrobras da contabilidade do superávit primário e permitindo essa redução. Eu gostaria de saudar isso, porque isso é uma verdadeira ruptura com os orçamentos ortodoxos que levaram esse país a tantos anos de recessão, de desemprego, de concentração de renda. Essa é uma diferença que demarca a característica desse orçamento, além das outras aqui já mencionadas, com governos que antecederam o presidente Lula e a presidenta Dilma. E por isso eu gostaria, sem maiores delongas, de parabenizar a equipe do planejamento e dizer que vocês podem contar conosco aqui, porque o Brasil está bem governado, está em boas mãos, e tem demonstrado isso nas nossas estatísticas oficiais. Muito obrigado. Com a palavra agora o deputado Felipe Maia. Quero inicialmente cumprimentar a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, cumprimentar o senador Romero Jucá, relator-geral da LOA, que preside essa sessão neste momento, o deputado Cláudio Pucci, relator da Receita Proposta Orçamentária de 2013, e a secretária Célia Correia. Iniciar as minhas palavras quebrando um pouco o protocolo e ainda pegando o gancho do deputado João Leão, dizer que se a ministra, ex-ministra, atual presidente da República, Dilma Rousseff, é a mãe do PAC, e o deputado João Leão é o pai do PAC, eu não sei exatamente quem são os filhos. Eu sei que a Bahia do deputado João Leão recebeu um neto nessa eleição para prefeito. O neto nós já sabemos quem é o prefeito de Salvador. E eu peço aqui, nas minhas palavras, que a mãe do PAC e o pai do PAC tratem o neto da mesma forma que sempre trataram o programa de aceleração do crescimento, com muita atenção, muito carinho e destinando muitos recursos para que se possa fazer obras edificantes no nosso país. Mas voltando ao ambiente, o espírito da nossa reunião, ministra, eu preparei aqui, após escutar todas as observações que Vossa Excelência fez sobre o projeto de lei orçamentária de 2013, que estabelece as despesas e autoriza o governo a realizar as receitas no ano de 2013, eu gostaria de fazer 3 questionamentos em diferentes áreas. Uma na reestimativa da receita para a LOA de 2013, um outro questionamento na área da política fiscal e uma terceira pergunta na área do crescimento do PIB como meta do governo. E eu inicio pela reestimativa da receita de 2013.
O relator da Receita, deputado Cláudio Puti, propôs a reavaliação da receita estimada no projeto de lei orçamentária de 2013, mostrando que foram subavaliadas por parte do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Várias naturezas de receita. O efeito desta decisão provocou um acréscimo de 23,8 bilhões de reais na estimativa da receita da LOA 2013. Esses recursos serão utilizados para financiar as políticas públicas priorizadas pelo Congresso Nacional, portanto, fundamental para as regiões mais carentes do país. Eu pergunto, tendo em vista que Vossa Excelência dirige o órgão responsável pela proposta da lei orçamentária, gostaria que emitisse a sua opinião sobre o parecer do deputado, pois poderia ajudar numa posterior votação do relatório e aprovar ou não este acréscimo dos 23 bilhões de reais e consequente aumentos nas despesas orçamentárias. Essa é a minha pergunta referente à reestimativa da receita e esse acréscimo dos 23,8 bilhões de reais que foi acrescido pelo relator Cláudio Puti. No que se refere à política fiscal, a política fiscal expansionista, que será adotada em 2013, tem como objetivo atenuar a crise econômica. Contudo, há que se considerar seus efeitos colaterais. O que Vossa Excelência acha sobre os possíveis efeitos? Primeiro, aumento da inflação com a política de poder central em fomentar a intervenção na economia via Orçamento Geral da União. Segundo, o aumento do endividamento da União para financiar o crescimento a curto prazo do PIB. Terceiro, disputa com os investidores privados pelos recursos financeiros via emissão de títulos públicos que resulta no encarecimento dos custos de financiamento dos investimentos privados, inibindo os investimentos privados. E, por último, o aumento marginal dos custos de investimentos efetuados pela União, sempre mais onerosos que os particulares. E, por fim, um questionamento no que se refere ao crescimento do PIB como a meta do governo. Tomando como referência algumas declarações do ministro Guido Mantega, que afirmou que o crescimento estimado em 4,5% do PIB não será apenas um parâmetro a ser considerado no projeto de lei orçamentária 2013, mas uma meta a ser seguido, reacende a discussão do tema. O crescimento real do PIB poderia ser utilizado como meta para a elaboração da lei orçamentária? E qual o posicionamento de Vossa Excelência em relação a essa declaração do ministro Guido Mantega? Eram esses os questionamentos que eu tinha a fazer a Vossa Excelência, parabenizando e agradecendo a presença aqui em nossa Comissão Mista de Orçamento. Ilustre senador Benedito Lira. Senhor presidente, senhor relator, senhora ministra do Planejamento, Miriam Belchior, minha querida Célia, companheiros senadores, deputados e deputadas. Ministra, eu vou trazer aqui dois assuntos que recorrente da atual circunstância que nós estamos vivendo. O governo da presidenta Dilma, ela adotou uma política de atendimento para preservar com absoluta tranquilidade o emprego do país. Logicamente que isso tem sido muito bom. Mas na ponta nós temos algumas dificuldades. Quero trazer aqui para conhecimento de Vossa Excelência que essa semana próxima passada, após o pleito eleitoral, no meu estado, por exemplo, porque outros estados estavam andando ainda o segundo turno, nós tivemos um encontro com diversos prefeitos, eleitos recentemente, outros derrotados, e outros reeleitos. E há uma única conversa, a dificuldade enorme dos municípios brasileiros, e particularmente dos municípios dos estados pobres como o meu. Os prefeitos estão todos preocupados porque não tem como fechar a conta.
para entregar à gestão futura. O governo, na verdade, tem puxado de um lado esse tipo de ação para atender a este segmento produtivo, dando incentivos às indústrias, por exemplo, automobilística, e a indústria do eletrodoméstico branco, indústria branca, como chamam, usando como parâmetro o IPI e o imposto de renda, que é a base do FPM e FPE. O que é que tem acontecido, ministro? É possível que Vossa Excelência já esteja até a par desse, porque o problema não é isoladamente no estado A ou B, mas no Brasil como um todo. E então, ao nos procurar, nós tivemos a oportunidade de ouvi-los. E eles então fazem a seguinte indagação. Em 2008, na crise de 2008 para 2009, o presidente Lula encaminhou para o Congresso Nacional uma medida provisória dando 1%, acrescentando 1% do FPM e FPE para atender exatamente os municípios para que eles pudessem, no final do ano, pagar o 13º salário. Tinha como parâmetro essa justificativa do governo. E hoje, ministra, as folhas de pagamento do município estão totalmente defasadas, muitos municípios sem pagar as suas folhas, não tem nenhuma previsibilidade de pagamento de 13º, e o pior de tudo, não fecha a conta e todos preocupados, porque ao terminar os seus mandatos, poderão todos ser encaminhados para a Justiça para responder pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, feito esse relato, eu faço a seguinte indagação a Vossa Excelência. Há, por parte do governo, alguma perspectiva, primeiro, de fazer com que isso possa ser reparado? Por exemplo, o governo pretende encaminhar para o Congresso Nacional aquilo que o presidente Lula, à época, fez, mandando mais 1%, para que possamos pagar, eles possam resgatar esses débitos que têm já acumulado e fechar as contas? 2. Uma outra reivindicação que se propõe é alguma possibilidade ou alguma gestão junto ao governo para que se faça uma renegociação do INSS com prazo muito maior, porque a grande maioria, ou praticamente 90%, 80% dos municípios menores, eles estão todos inadimplentes, porque não estão tendo recursos para pagar os compromissos fiscais que têm com o governo. Então, eu lhe deixaria essas duas indagações, porque, na verdade, aqui a Brasília hoje está cheia. Ontem, por exemplo, eu retornava de Alagoas, e a metade do avião vinha só de prefeitos eleitos e derrotados. Todos aqui em busca de informações do governo com relação à vida de cada um dos seus municípios. E eu queria, para encerrar, ministra, cumprimentar Vossa Excelência pela a gestão que tem feito das receitas públicas e as despesas. Eu sei que você tem mão de ferro nesse particular. Cumprimentar o presidente da comissão e agradecer Vossa Excelência pela oportunidade que nos proporciona aqui na Comissão de Orçamento. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Ilustre deputado do Estado de Pernambuco, Paulo Rubens Santiago. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores senadores, prezados relatores, excelentíssima senhora ministra, eu gostaria de tratar rapidamente, senhor presidente, de alguns pontos, começando por um ponto que foi abordado aqui anteriormente, que a senhora ministra já teve a preocupação de explicá-lo, mas eu quero me colocar aqui numa posição antagônica a essa explicação, porque, efetivamente, todos aqueles que acompanham a execução dos programas do governo federal, sobretudo os que são compartilhados na sua execução com estados e municípios, sabem que o baixo nível de eficiência da realização desses programas não se dá em função da sua pulverização. Se dá, sobretudo, em função da precariedade dos entes subnacionais da federação em elaborarem os seus programas, em executarem com eficiência. Há ainda hoje municípios que têm dificuldade de registrar os projetos que são aqui contratados no SICONV. Ainda hoje há municípios que revelam dificuldades e muitas das nossas emendas parlamentares
E muitas das dotações do próprio governo federal ficam no meio do caminho, não porque são dotações pulverizadas, mas porque são exatamente dotações que enfrentam a ineficiência, a desarticulação da máquina administrativa, o descasamento do PPA nacional com o PPA de estados, com o PPA de municípios. Então, embora a ministra explique com muita serenidade o que é que acontece a partir de agora com a consolidação de programas em rubricas ou em nomenclaturas ou em captes mais amplos, a nossa avaliação é de que a explicação não convence do ponto de vista do acompanhamento minucioso da execução desses programas. Nós temos alguns exemplos aqui que são conhecidos dessa comissão, que são conhecidos inclusive de algumas regiões do país, como o Nordeste, que tem a maior parte da população em situação de pobreza, de precariedade de investimentos sociais, e que não vai se garantir, com a consolidação desses programas, um acompanhamento, por exemplo, específico, daquelas políticas que têm corte de gênero e que se dedicam às mulheres, às áreas quilombolas, às populações indígenas, às populações das áreas rurais distantes dos grandes centros do interior do Nordeste. A impressão que nós temos é que o governo encontrou uma medida de maior facilidade administrativa, que é exatamente consolidar diversos programas num único programa, porque no momento em que aquelas dotações orçamentárias originais ficam pelo meio do caminho, é mais fácil para o governo fazer um remanejamento daquelas dotações, ou por decreto, ou por projeto de crédito. Então, se você tem 10 programas que podem ser consolidados num só, na medida em que eles originalmente não eram consolidados na sua execução orçamentária, você fica com restos e aquilo então passa a ser objeto de uma única ação de remanejamento. Agora, como é que a sociedade vai conseguir acompanhá-los nas suas metas, no desembolso, nos resultados que são atingidos? Então, eu entendo que, por mais que seja prática a decisão do governo, por mais que isso facilite o controle da execução orçamentária e o remanejamento das dotações não aplicadas, isso contraria o princípio da transparência finalística, que é o cidadão lá da ponta, de uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena, mulheres trabalhadoras rurais, chefes de família na agricultura familiar, não terão mais condições de esmiuçar, de destrinchar, de esquartejar aquele programa que tinha como ponto final os interesses específicos daquela comunidade, porque aquele programa passou a ser incorporado, engolido por um programa maior. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que nos chama a atenção a evolução gigantesca dos gastos tributários indiretos, sem que se ofereça ao Congresso nenhuma avaliação, nenhum tipo de auditoria da consequência real da evolução dessa medida de gastos tributários para o crescimento do PIB, para a elevação da renda regional direta, por fruto da aplicação dessas desonerações. Eu vou destacar aqui do relatório da Receita, senhora ministra. Em 2003, nós praticávamos 23 bilhões de renúncias tributárias. Em 2008, subimos para 86 bilhões. No ano passado, a primeira avaliação da Receita era de 145 bilhões, algo em torno de 3,5% do PIB. A estimativa para 2013 é de 203 bilhões, 4,1% do PIB, concentrados na desoneração da Receita, IPI e dos recursos da Seguridade Social. Isso aqui, na verdade, é a reforma tributária de cada dia, que beneficia apenas o andar de cima da sociedade. E o que nos chama a atenção é que nenhuma iniciativa tem sido tomada, por exemplo, para que sejam revistas aquelas desonerações praticadas a favor do capital, incidência de imposto de renda no juro sobre capital próprio, incidência de imposto de renda na remessa de lucro, que foram típicas daquele período de redução do Estado, das reformas do Estado mínimo, da abertura da conta, etc., etc. Estimativas publicadas recentemente, conjuntamente pelo IPEA e pelo Sindifisco Nacional, indicam que nós chegamos àquela ocasião a 60 bilhões de desoneração, sem que se ofereça ao país nenhuma auditoria concreta do resultado dessa desoneração. Então nós estamos fazendo aqui a cada dia a reforma tributária que atende ao andar de cima, e não fazemos a grande reforma tributária para mudar a natureza da carga tributária, que é regressiva e indireta, que cai sobretudo em cima da renda e do consumo dos assalariados e das famílias. Mas uma última questão, senhor presidente. Foi dito aqui que com a redução da taxa básica nós vamos liberar recursos para investimento. Queríamos nós que isso acontecesse. O relatório da nota técnica conjunta número 8 da nossa consultoria dessa comissão aponta
que a projeção de percentual de investimento do PIB para 2013 é menor do que a projeção de percentual de investimento de 2009. Em 2009, a projeção foi de 1,8%, foram pagos 1% do PIB. Em 2010, a projeção subiu para 2%, foram pagos efetivamente 1,3%. Em 2011, 1,7%, foram pagos 1,1%. Em 2012, 2,1%, a média até agora apurada é de 0,7%. Em 2013, a média prevista é de 1,4%, quase 25% a menos do que a meta de investimento que foi acordada para 2009. Então, na verdade, para onde está indo a folga fiscal que pode se apurar referente à redução da taxa básica? E aí é bom lembrar que o cálculo mais adequado desse impacto não é na última decisão do Copom, é na média. A média da taxa básica em 2010 era de 11%. Em 2012, a primeira avaliação foi de 10,48%. No terceiro semestre, no terceiro período de avaliação, a média já cai para 8,86%. Nós estamos com menos de 7,5% da Selic, a média para 2013 é prevista em 8,03%. Agora, o que acontece? Enquanto nós estamos reduzindo a taxa básica, que incide sobre quase 35% do estoque da dívida mobiliária, nós não estamos discutindo aqui os outros indexadores. Nós não estamos discutindo, por exemplo, a elevação brutal do percentual de recurso do Tesouro que vai para os juros, que vai para o refinanciamento, que pula de 300 para quase 610 bilhões, e que vai para a amortização, que é quase o dobro do que era há 4 anos. Então, quem é que está carregando a desoneração? Quem é que está carregando, melhor dizendo, a liberação de recursos fiscais? Não é a rubrica de investimento. A gente não pode afirmar aqui, para sermos sinceros, para sermos fidedignos aos números, que agora com a redução da taxa básica vamos liberar investimento. Não vamos. A proposta do orçamento é 1,4, quando em 99 foi 1,8. Nós estamos, inclusive, abaixo da média dos países da América Latina, como foi publicado agora pelo relatório da CEPAL. E uma última questão, senhora ministra. O nosso problema, na verdade, é conseguir fazer com que o país aumente a taxa de investimento. Eu confesso que não sei até hoje por que nós continuamos mantendo a taxa básica como referência de indexador para os papéis de longo prazo. Quando é que nós vamos ter capacidade e coragem política para sinalizar para os aplicadores e para o mercado que a Selic ela é indexador para as operações de mercado aberto, mas ela não pode continuar sendo indexador para as operações de longo prazo. Isso é uma benesse indevida num país que precisa aumentar a taxa de investimento para uma minoria da população que ganha sem trabalhar, ganha sem suar, ganha sem produzir, ganha sem sair de casa, ganha pela internet. Isso é uma indecência. E eu concluo só lembrando os números que foram aqui apresentados. Os juros e a amortização vão levar do orçamento do próximo ano 42%. Aqui. Juros e encargos da dívida 7,6%, amortização da dívida 34,4%. 42%. Todos os demais investimentos federais em saúde, PAC, educação, ciência e tecnologia, Brasil Sem Miséria, defesa e os demais vão levar apenas 11,7%. Então nós estamos, ano após ano, dada a incapacidade de construirmos um pacto político nacional, um pacto político no Congresso, um pacto com as classes econômicas, nós estamos administrando o país para dar prioridade a quem vive sem trabalhar, a quem vive da renda dos papéis do Tesouro Nacional. Sinalizar para 2013 1,4% de investimento do PIB com recurso público é irrisório. Nós estamos quase 40% abaixo da média dos países da América Latina. E mais, nós precisamos aumentar a taxa de investimento, inclusive em ciência e inovação. Eu concluo sugerindo e compartilhando com a ministra o último relatório publicado pelo IED, Instituto de Estudos do Desenvolvimento Industrial, quando ele trata do impacto da assimetria cambial na indústria. Nós estamos numa situação de calamidade pública, do ponto de vista da nossa capacidade de industrialização, de oferecer empregos de melhor valor agregado, produção de mais alta tecnologia. Nós estamos correndo o risco de reprimarizar o país, porque privilegiamos a remuneração da renda dos papéis, de quem ganha sem trabalhar, desoneramos para o andar de cima, sem nenhuma auditoria do impacto dessa desoneração. Eu imaginava que pular de 1,1% em 2003 para 4,1% do PIB de desoneração significasse o quê? Um ovo maltine na capacidade de produção do crescimento do PIB. Não está significando nem papa de angu. Nós estamos arrastando o PIB porque os números mostram que nós não estamos adequadamente operando onde temos que operar. Então eu queria, senhor presidente,
ponderar essas questões e sugerir a Vossa Excelência, na condição de presidente, que nós possamos desdobrar essa audiência, independente da presença da ministra Miriam Belchior, numa outra jornada de debate, porque os assuntos aqui são extremamente graves. Não dá para esgotar esse assunto numa sessão de apenas um período de um dia de sessão no Congresso. É isso. Muito obrigado, deputado Valdenor Pereira. Presidente Paulo Pimenta, cumprimento a ministra Miriam Belchior, saúdo aos demais colegas parlamentares. Bem, eu considero que, diante da crise financeira que se abate sobre o mundo, com forte repercussão na União Europeia, feliz é o país, como o nosso, como o Brasil, que pode elaborar o seu projeto de lei orçamentária sob parâmetros tão alvissareiros. 4,5% de crescimento do PIB, 4,5% a taxa de inflação, taxa de juros decrescente no patamar atual de 7,25%, dívida do setor público em declínio, dívida que em 2002 era de 60%, hoje é de 32%, hoje é de 35%, com perspectiva para redução de 32,7%, despesas discricionárias da ordem de 250 bilhões de reais, ampliação dos investimentos no PAC em 28%, na saúde em 10,7%, na educação em 14,4%, Brasil sem miséria 16,3%. Salário mínimo com um crescimento real de 7,9%, alcançando o patamar de R$ 670,95. Na minha opinião, respeitando as particularidades aqui apresentadas pelos colegas parlamentares, deputados e senadores, esta proposta, sob esses parâmetros, revela claramente o acerto das políticas econômicas, macroeconômicas e macroprudenciais adotadas pelo nosso governo. Eu quero parabenizar a ministra Miriam Belchior, a sua equipe, e é claro que eu faço parabenizando o nosso governo por ter a oportunidade e a felicidade diante dessa crise que atormenta o mundo, especialmente os países da Europa, de podermos elaborar, encaminhar essa Casa Legislativa um projeto de lei amparado em parâmetros dessa natureza. Essas são as minhas considerações, senhor presidente, parabenizando a nossa ministra Miriam Belchior. Obrigado. Muito obrigado. Deputado Eduardo Seara. Não se encontra mais presente. Deputado Amaury Teixeira. Primeiro eu vou fazer minhas as palavras de Valdenor Pereira, a bancada do bode, eu e ele formamos a bancada do bode, estamos fechados. Nós deveríamos começar toda a reunião fazendo uma análise de conjuntura internacional, para que determinados parlamentares se situem em um contexto que nós estamos vivendo. Parece que nós estamos vivendo, em mar de rosa, num mundo sem turbulência, sem crises, e nós podemos construir orçamentos com o artificialismo possível. Então, nós vivemos uma realidade de dificuldade internacional, de dificuldade de arrecadação. Então, eu concordo plenamente com a intervenção do deputado Valdenor Pereira. Quero parabenizar também, ministra, a proposta de orçamento, mas eu teria algumas questões a colocar. Primeiro, eu sou do interior da Bahia, passei 90 dias lá agora, e voltei mais preocupado ainda. Eu estou vendo aqui a integração nacional, nós saltamos de 4 bilhões 375 para 6,4
470. Nós tivemos uma seca agora, estamos tendo uma seca na região Nordeste, que é um impacto sem precedentes na região. Há um empobrecimento. A região Nordeste se envolveu muito com as políticas do presidente Lula e da presidenta Dilma. Mas com essa seca nós estamos regredindo, nós estamos reempobrecendo. E é necessário uma intervenção maior no que diz respeito à estrutura de recursos hídricos. Alguns, inclusive o secretário da Agricultura da Bahia, e aqui também o ex-ministro da cidade, já falou de PAC da seca. Nós precisamos realmente ter uma intervenção do semiárido nordestino com um volume maior de recursos e com menos burocracia na execução desses recursos. Tem um formato, eu entendo que o Ministério da Integração tem que ser fortalecido, porque não só nós precisamos aumentar nossa capacidade de captação e armazenamento de recursos hídricos, recuperação de pastagem e recuperação do rebanho bovino, ovino e caprino. Nós estamos com a redução de mais de 50% do rebanho dos pequenos produtores. Nós não podemos viver de bolsa estiagem permanentemente. Então eu entendo, e é bom levar em consideração, eu acho que nós precisamos de mais recursos nessa área. E aí na esteira, não sei qual foi o deputado que falou, eu não falaria da mesma linha, mas também foi o senador Benedito Lira, aliás, eu não falaria da mesma linha, mas eu acho que é possível pensar em relação aos municípios que estão em estado de emergência. Pagamento das suas dívidas previdenciárias para aqueles municípios que estão em estado de emergência, que estão vivendo a seca. Eles estão em dificuldade de adiplir e muitas vezes ficam impedidos de acessar recursos federais e estaduais para minimizar o impacto da seca. Eu quero também fazer dois apelos à senhora, parabenizá-la primeiro, porque no ano passado eu cobrei da senhora, numa mesma reunião dessa, o projeto de lei para a estruturação da Defensoria Pública. A senhora cumpriu aquilo que disse aqui, mandou, quero parabenizá-la, eu sou o relator desse projeto de lei. Nós estamos, amanhã nós vamos aprovar na Comissão de Trabalho. Eu quero parabenizá-la, mas face ao enfraquecimento histórico da Defensoria Pública, eu queria fazer outro apelo à senhora e à sua sensibilidade feminina. Está prevista apenas a contratação de 40 defensores para o ano. Eu queria fazer um apelo para a gente fazer o esforço para contratar os 150 concursados ainda o ano que vem, nem que seja fatiado ao longo do ano, reduzindo o impacto financeiro. E queria fazer esse outro apelo também da renegociação da dívida dos municípios atingidos pela seca. Obrigado, ministro. Último parlamentar inscrito, o deputado João Paulo Lima. Ministra, boa tarde. Ministro, eu primeiro queria parabenizar mais uma vez pela brilhante intervenção. Colocar que, depois que fui prefeito 8 anos, a gente sente claramente as diferenças significativas das cidades no Brasil inteiro. E eu digo isso porque eu administrei Recife no meu primeiro ano de 2001 com 900 milhões. Hoje o orçamento está a quase 4 bilhões de reais da cidade do Recife. E tive a oportunidade esse final de semana ir em 3 cidades do sertão de Pernambuco que o PT ganhou as eleições: Custódia, São José do Egito e Serra Talhada. E nós sentimos duas coisas efetivas, combinando a intervenção do nosso deputado Amaury. É justamente um quadro dos grandes avanços vividos economicamente e socialmente da população do Nordeste, em particular de Pernambuco. Então, a situação do Nordeste hoje é outra. Centenas e centenas de casas construídas do programa Minha Casa e Minha Vida demarcam a nova visão da geografia de muitas cidades do interior do Estado.
Isso se somando às diversas políticas sociais que melhorou muito a condição de vida do povo nordestino. Inclusive na área da caprinocultura, mas essencialmente o que o nosso deputado Amaury colocou, nós estamos vivendo uma ameaça significativa de perda dessas conquistas todas, já pela perda da agricultura e uma perspectiva a longo prazo, quer dizer, a curtíssimo prazo, de cidades como São José do Egito, que entrou num colapso de abastecimento. Então a situação é muito dramática daquela região. Nós temos Serra Talhada, um grande polo econômico e desenvolvimento da região, também ameaçada de um colapso. É lógico que a gente sabe dos investimentos que o governo federal vem fazendo e toda a atenção do governo federal. Mas eu diria que talvez só quem indo na região é que possa ter a dimensão da gravidade daquela situação. Então eu queria pedir à ministra que, sei do olhar do governo, da preocupação da presidenta, mas olhasse ainda com mais carinho para aquela região nesse momento crítico mesmo, porque a água é vida, né? Do ponto de vista das mudanças do município, o que é que ocorreu? Ocorreu um crescimento econômico muito grande nas cidades. Normalmente os prefeitos correram com crescimento. Eu digo isso porque quando eu assumi a Prefeitura do Recife, nós só tínhamos 6% de cobertura do Programa de Saúde da Família, ministra. 6%. 6% de cobertura do Programa de Saúde da Família. Hoje nós estamos com 66%. Isso significa que parcela significativa da população que estava sem assistência nenhuma, aí começam a aparecer as doenças, que as pessoas estão tendo atendimento, conseguimos erradicar a taxa de filariose e, consequentemente, a população chega a um estágio que é mais. Isso é normal da natureza humana. E com a queda, essencialmente, a crise internacional, que às vezes eu fico pensando como o governo tem reagido a um quadro internacional tão difícil. Então, muitas vezes, nós não temos a dimensão que nós estamos conseguindo manter. É quase que uma mágica, mas, acima de tudo, é a política da nossa presidente Dilma, que vem mantendo à custa de muito sacrifício. Então, nós sabemos que o quadro é um quadro difícil. Inclusive, eu diria até para manter essa própria política. E, na verdade, a questão está, e quando fui presidente da Frente Nacional, é a discussão da reforma tributária. Por quê? Porque, essencialmente, eu digo isso, a ministra falou aí em município que perde algumas despesas, e eu digo que nós fizemos a política fiscal para 27 categorias na cidade, ministra. E não me arrependo disso. Porque nós vivíamos em Recife, por exemplo, um setor como o setor de laboratórios, onde Recife cobrava 5%, mas Olinda cobrava 2%, outra cidade na vizinhança cobrava 1%. E, essencialmente, a arrecadação, os empresários lá viviam numa condição de quase clandestinidade. E nós fizemos um entendimento e isso foi administrado, ou seja, a cidade começou a arrecadar mais, inclusive com a redução. Então, acho que essa discussão ela não pode estar só na mão do governo federal. Nós temos que ter a visão de um novo pacto federativo. Porque se não for levado em consideração, por exemplo, nós temos uma obra na cidade do Recife, que nós começamos quando eu fui prefeito da cidade, de mais de 400 milhões de reais, que Recife seria impossível de ter uma obra como essa se não fosse o PAC. Então, em Recife, só do PAC é um projeto, só uma obra de mais de 400 milhões que entram na cidade, que por mais política de reforma tributária que tivesse, ela não entraria se não fosse com recursos da União.